Abrindo a palavra do Senhor. Enquanto os irmãos abrem, nós já estamos diante de mais um dos grandes sermões aí de Jesus. Ele estava diante dos judeus, falando sobre a sua missão, quem ele era, o propósito da sua vinda na terra. Afinal, por que Jesus, o Verbo, encarnou nesta terra? Nós vamos descobrir, está em João capítulo 6, nós vamos meditar nessa palavra. A gente dividiu em duas partes, o pão da vida e a multidão. Essa é a primeira parte. Semana que vem a gente vai continuar. Então, nesse momento, nós estaremos meditando nessa palavra do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22, nós vamos estar lendo o texto. Bem-vindos à série Expositivo Evangelho de João. Nós vamos ler o texto de João, capítulo 6, versículo 22 até o 40. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar. Notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo este partido sozinho. Os discípulos foram sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? E o que o Senhor pode fazer? O que você pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que ver o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Senhor, essa é a tua palavra lida. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus, o pão da vida e a multidão. Estamos agora diante de mais um discurso de Jesus. Jesus, depois de ter realizado aquele grande milagre da multiplicação dos pães, a fama de Jesus já começava a correr por toda a aldeia, por todos os lugares. As pessoas estavam procurando por Jesus. Jesus, depois de multiplicar o pão, ele, na verdade, andou sobre as águas, revelou o seu poder. Agora, Jesus aqui, nesse bloco, desse texto que nós lemos aí, esses versículos do 22 ao 40, nós vamos descobrir que Jesus, ele revela quem ele é, o pão vivo que desceu do céu.
E Jesus começa a explicar isso para aquelas pessoas que estavam ali. O pão vivo que desceu do céu. E a multidão que estava ali, desejosa, com um desejo de alcançar algo que Jesus poderia dar, porque eles já tinham visto que Jesus deu o pão. Jesus tinha multiplicado o pão, e essa fama já estava correndo, eram muitas pessoas querendo encontrar Jesus para ter o pão ali, para desfrutar desse alimento que Jesus já tinha, na verdade, multiplicado. Jesus já tinha feito algo. Dos versículos 22 ao 25 nós vamos ver, na verdade, esses homens em busca de Jesus. Eles, quando estavam ali em Tiberíades, no rio, eles não encontraram Jesus, não encontraram os discípulos, encontraram só um barquinho ali e pensaram, cadê ele? Então houve um desejo, olha, nós vamos ter um encontro com Jesus. O texto dos 22 ao 25 vai dizer que eles entraram no barco, a multidão entrou no barco e foi em direção a Cafarnaum, querendo encontrar Jesus, querendo ter um encontro com Jesus. Eles foram querendo buscar aquele que tinha realizado o milagre da multiplicação, aquele que tinha alimentado uma multidão. Só que nós começamos agora a ver o que Jesus fez, a partir do versículo 26, o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, começou a fazer um raio-x, começou a sondar o coração daquela multidão, e ele começa a dar o diagnóstico. Aí a gente começa aí no versículo 26, olha o que acontece, acompanhe na sua Bíblia. Jesus, depois deles perguntaram, como é que você chegou aqui? A gente não viu. Jesus disse, em verdade eu digo para vocês, vocês não estão me procurando, não por conta dos sinais, vocês não estão me procurando, não por conta daquilo que eu realizei, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. E aí eu quero falar aqui sobre o pão da vida, que é Jesus, e a multidão. A primeira lição que a gente pode extrair da nossa vida é que muitas pessoas procuram Jesus pela motivação errada. Muitas pessoas procuram Jesus pela motivação errada. Uma multidão enorme atravessou o barco ali, atravessou o rio, entraram no barco, foi uma caravana de barcos, todos querendo encontrar Jesus, e era uma distância grande de Tiberíades até Cafarnaum, mas eles ficaram no mar falando, nós vamos encontrar Jesus. Mas por que eles queriam encontrar Jesus? Porque eles tinham visto Jesus realizando aí o milagre ali da multiplicação dos pães. Jesus realizando o milagre de multiplicar pães, e ninguém tinha feito isso ali antes de Jesus ali. Então eles queriam ver novamente Jesus e quem sabe se alimentar novamente. Essa era a motivação. E quais são as motivações das pessoas nos dias de hoje? Quais são as nossas motivações para estar aqui? Quais são as motivações das pessoas quando ouvem falar do nome de Jesus? Aqui nesse primeiro versículo que a gente está analisando, Jesus ali, ele começa a falar para eles diretamente, olha, vocês não estão por conta dos sinais, vocês não estão por conta do milagre, vocês estão com a motivação errada. E muitas pessoas, a gente olha para esse versículo, eu pensei, como é parecido com os dias de hoje. As pessoas querem algo de Jesus, mas não sabem quem é Jesus. As pessoas atravessaram o barco ali, se esforçaram, e muitos se esforçam às vezes, olha, eu quero, mas não querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem Jesus, mas não querem ser o quê? Não querem aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Como Salvador, eu acho que ninguém tem dúvida, se você falar, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Agora, como Senhor, já muda as coisas. Muitas pessoas querem o Salvador, mas não querem o Senhor. A motivação está errada. Jesus deu um diagnóstico dessa multidão, disse para eles, olha, vocês estão me buscando por conta do pão. Vocês não estão buscando por conta dos milagres, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. E assim é nos nossos dias. Quantas pessoas têm vivido essa realidade? A todo instante, olha, me dá. É tanto pedido. Poucos são que agradecem ao Senhor. Poucos são que reconhecem as coisas.
E essa multidão, à luz desse versículo, Jesus ele faz um diagnóstico. Olha, vocês estão aí me procurando pela motivação errada. Nessa noite, qual é a nossa motivação? Que a nossa motivação aqui na casa de Deus seja glorificar o nome de Jesus Cristo, reconhecer que Ele é o Senhor, reconhecer que nós dependemos dEle, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, amém? Lições, mais uma lição sobre o pão da vida que é Jesus, tá? Toda vez que eu falar o pão da vida é Jesus. Mais uma lição sobre o pão da vida e a multidão. Segundo lugar, versículo 27. Jesus ele começa a falar para eles: olha, trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pelaquela que permanece para a vida eterna. Trabalhem por isso, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O que nós podemos aplicar para a nossa vida em segundo lugar? Precisamos desfrutar do alimento do céu. Quando a gente fala de alimento, a gente sabe como é importante, como faz bem se alimentar, comer o pão, se alimentar, não é isso? No dia a dia. Mas o melhor alimento é o alimento que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Jesus começa a falar uma linguagem que aqueles homens não entendiam. Jesus começou a falar de algo que aqueles homens não conseguiam compreender. Eles estavam com a motivação errada, eles não desfrutavam daquele privilégio de ter Jesus ali, no meio deles, e Jesus queria ensinar isso a eles, e hoje, não é diferente também, as pessoas não conseguem compreender isso, e não desfrutam das coisas de Deus. Tem um outro texto, que Paulo certa vez disse: pense nas coisas do alto, e às vezes nós ficamos tão ocupados com as coisas dessa terra, com as coisas que os nossos olhos gostam de ver, mas Jesus estava falando de algo aqui muito maior, e ele também fala do seu chamado, ele dizendo, ó, Deus Pai o selou, confirmou. Jesus era a confirmação do projeto de Deus, não somente para aquela multidão, mas para as nossas vidas também. Jesus é a confirmação do projeto de Deus, para alimentar não o nosso físico, mas alimentar a nossa alma. A nossa alma. Seguindo ainda, mais uma lição sobre o pão vivo e a multidão. Os versículos 28 e 29 vão nos ajudar a entender isso. Eles perguntaram para Jesus, foi um diálogo: e aí, o que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? Já que Jesus disse para eles, olha, trabalhem, não por aquilo que vai perecer, mas aquilo que vai durar. Olha a motivação, se motive pelo aquilo que é eterno. Os versículos 28 e 29 vão nos ajudar a entender isso. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou, que Deus enviou. Jesus estava falando, olha, a obra de Deus na vida de vocês é essa, que vocês creiam. Então, em terceiro lugar, mais uma lição entre o pão vivo e a multidão. Acredite em Jesus Cristo. Acredite no Senhor. Às vezes, muitas pessoas, como essa multidão aqui, estava ali querendo questionar o que nós temos que fazer para realizar a obra de Deus. Quantas pessoas pensam que é isso, né, que Deus espera? O ativismo. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Lembra do carcereiro? Olha, o que eu tenho que fazer? Quantas pessoas dizem isso? Olha, o que eu tenho que fazer? Jesus já fez tudo na cruz por você. Jesus já fez tudo por nós. E às vezes nós queremos, né? As seitas. O que é uma seita? É alguém que começa a falar, olha, só aqui tem a salvação. Não é isso? Começa a fazer o quê? Ensinamentos errados, heresias. E não era isso que Jesus veio falar ali, dizer, olha, é só para os judeus. Não. Deus amou o mundo, Deus amou todos nós. E quantas pessoas são aí ensinadas assim? Olha, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Mas o que Jesus queria ensinar para aqueles homens, olha, acreditem em mim. Se vocês creem em mim, vocês não vão se preocupar em fazer. A preocupação do cristão tem que ser o quê? Ser. Deus te chama para você ser.
Ah, mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para que, olha, para mim ganhar uns pontinhos no céu? O que você precisa fazer é ser alguém que acredita em Cristo Jesus. Quando nós acreditamos em Cristo Jesus, nós entendemos que nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Nós entendemos que a nossa vida foi transformada. Nós entendemos que toda e qualquer situação possa acontecer diante de nós, nós somos o povo que foi alcançado pela graça do Senhor, amém? E esse dilema dura até hoje. Quantas pessoas dizem, o que eu tenho que fazer ainda? O que eu preciso fazer? O desafio para todos nós, seja uma bênção, que a palavra de Jesus, esse capítulo 6, ele é muito importante, porque Jesus, ele gastou muito tempo com essa multidão, falando e falando e falando. A gente está na primeira parte desse discurso de Jesus, semana que vem tem mais. Depois Jesus faz um discurso para os discípulos, para a multidão que seguia Jesus, depois somente para os 12. Muitos abandonaram. Por quê? É só a gente voltar um tempo, o que a gente falou no início, motivação errada, não acreditavam em Jesus. Muitos estavam vivendo de uma maneira incorreta. Mas o que a gente pode ainda ver aqui entre o pão da vida e essa multidão? Que essa multidão que tem muito a ver com as pessoas também do nosso tempo. Quarto lugar, a gente vai perceber, os versículos 30 e 31 vão dizer o seguinte, vai nos ensinar o seguinte, que a multidão pediu o quê? Um sinal. Quantas pessoas hoje dizem assim, olha, não vou para a igreja, ou só vou para a igreja, eu sempre falo isso, só se Jesus fizer isso, só se Jesus fizer aquilo, só se Jesus me der isso, só se Jesus me der aquilo outro. A multidão pediu um sinal, aqui 30 e 31, eles começaram no versículo 30, qual é o sinal que você vai dar aí para a gente? O que você vai fazer para comprovar realmente, que a gente pode crer, acreditar em você? Qual é o sinal que nós podemos olhar e dizer, e olha que eles já tinham visto Jesus multiplicar o pão, viu como é que Jesus vai comprovando que a motivação deles estava errada? Eles não foram pelo sinal e agora estavam pedindo sinal, não foram pelos milagres que Jesus tinha feito, não somente pela multiplicação, mas antes, tantos e tantos milagres, estava correndo por toda a cidade, por todos os lugares, é tudo que Jesus estava fazendo, mas aqueles homens e mulheres e crianças, todos estavam ali ainda, mas dá mais um sinal, mostra um sinal aí. Aí no versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto. É como se eles dissessem, olha, a gente olha para o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós olhamos para o que o texto bíblico diz e diz que Moisés deu o maná. O que você tem a nos dar? Olha a motivação desses homens, eles queriam a bênção, Imagine, certa vez eu vi essa passagem nos desenhos bíblicos, e aí eu vi essa multidão no desenho bíblico ali, passando esse episódio desse acontecimento, a multiplicação dos pães, e aí alguém dizia assim, no desenho bíblico, não sei se isso aconteceu, olha, ele vai dar pão para a gente todo dia, a gente não precisa trabalhar mais. Eu não sei se essa era a motivação daqueles homens, das mulheres, das famílias, mas essa multidão pediu um sinal, e a geração que nós estamos vivendo hoje também pede sinal, olha, eu quero ver. E quantos falam, mal de Tomé? A gente diz assim, não, eu tenho que ver para crer. Muitas pessoas são assim, pedem um sinal, eu quero ver, eu preciso ver, E a gente sempre diz aqui, Jesus não precisa provar mais nada a ninguém. Essa semelhança a gente pode encontrar da multidão que estava ali questionando, mas eu quero ver o sinal. Nos dias de hoje também é assim, todos nós temos amigos que dizem assim, mas eu não consigo acreditar nisso, mas eu não consigo ver isso, mas eu não consigo enxergar isso. O que é que Jesus pode fazer por mim? Será que Ele pode me dar um carro? Será que Ele pode me dar uma casa? Será que Ele pode me dar isso, pode me dar aquilo? Quantas pessoas continuam pedindo um sinal, querendo um sinal, e olha só,
quantas coisas que Jesus já fez por nós. Nós cantamos uma canção que disse assim, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, né? Você mudou a minha história. Quantos de nós aqui temos motivos para agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque fomos transformados pelo poder de Jesus? Que sinal mais que a sua família, que a minha família pode ter, a olhar para a sua vida, o que Jesus fez por você, a transformação que Ele realizou na sua vida, a transformação que Ele realizou na sua casa, as vidas que já foram transformadas nessa igreja, tudo isso é o poder de Cristo Jesus. Mas aqueles homens estavam, olha, mas eu quero um sinal. E quantas pessoas se decepcionam, desistem da fé porque não acontece a sua vontade? É igual a criança, né? Quando você diz assim, olha, não vou dar. Aí a criança diz, não, estou de mal. E quantas pessoas se desviam do caminho de Deus, porque Deus prometeu para mim coisas que Jesus nunca prometeu. Jesus não disse que nós teríamos facilidades no mundo. Jesus prometeu nesse evangelho que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas Jesus disse, tenham ânimo porque eu venci. Essa é a promessa. Nós teríamos aflições, teríamos dificuldades, teríamos problemas, adversidades, mas as pessoas não querem ouvir isso. Como essa multidão não queria ouvir isso também. E ela estava pedindo um sinal, e as pessoas pedem um sinal todos os dias. Mais uma lição sobre o pão da vida e a multidão. Quinto lugar, o pão da vida. Jesus esclarece a sua missão. Versículo 32 aí, até o 35, a gente vai ver Jesus falando, mais uma vez para aqueles homens e mulheres e crianças e jovens, dizendo para eles, olha, vocês estão pedindo um sinal, né? Mas olha só, olha o que eu vim fazer aqui, olha a minha missão, olha o que eu vim trazer aqui para vocês. E eles não queriam saber, não queriam ouvir, porque eles estavam interessados em alcançar o pão, o alimento que ia acabar. E Jesus começa a relembrar a eles o seguinte, que o maná do deserto ele veio, mas era para aquele dia. Agora preste atenção, o que Jesus veio fazer nas nossas vidas não é para um dia, é para agora e para toda a eternidade. A obra de Jesus ela é completa, ela não é pela metade. Quando Jesus entra na nossa vida é para transformar por inteiro, não é uma parte da nossa vida, é toda a nossa vida, toda a nossa vida. E Jesus começa a conversar com aqueles homens, mulheres, crianças, jovens. Moisés deu o pão, né? Mas o pão, Moisés deu o maná ali, mas isso pereceu em algum momento. Mas a obra que Jesus começou em nossas vidas não vai perecer. Ela vai permanecer. Ela é eterna. Não é momentânea. É algo eterno. É algo duradouro. É algo que permanece. E quando Jesus começou a explicar sobre o pão vivo que desceu do céu, eles disseram, nos dá esse pão aí. É isso que a gente quer. Versículo 34, eles perguntaram e Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus esclareceu a sua missão. E nós precisamos ser esclarecidos de quem é Jesus, senão nós vamos ficar nesse frenesi. Já viu o crente quando fica depressivo porque não alcançou a resposta de uma oração? Mas ele respondeu a irmã, respondeu o irmão, mas não me respondeu. Esses homens estavam ouvindo Jesus dizendo, olha, o essencial é o alimento que o Pai trouxe para vocês, que garante para vocês o quê? A vida eterna. A vida eterna. E como é que se conclui aí esse diálogo da multidão com Jesus? Os versículos 39 e 40 aí Jesus vai dizer para eles, olha, sabe, vocês estão tão preocupados aí com o pão, mas tem algo muito maior. Jesus disse para eles, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Jesus disse para eles, olha, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou é esta, que ninguém se perca, não perca nenhum
Ninguém vai ficar perdido. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Vida eterna. Aquilo que Jesus faz nas nossas vidas é completo. Aí alguns, para a gente quase encerrar, certa vez o pastor Russell Shedd perguntaram para ele assim: o crente perde a salvação? E aí ele disse assim: depende de quem salvou ele, né? Se foi Jesus, porque Jesus aqui, ó, aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. As pessoas vão, às vezes, vamos voltar ao texto, chegam na igreja pela motivação errada, não é isso? Não acreditam em Jesus Cristo, e aí essas confusões geram pessoas que se emocionam, mas não tiveram uma experiência real com Cristo. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? Que todos que naquele momento estavam ali vendo o Filho, eles aceitassem, não se perdessem. E quantas pessoas estão perdidas hoje? Que todos enxergassem que Ele era o Filho de Deus, mesmo eles enxergando. Em outros momentos Jesus disse o seguinte: olha, feliz é aqueles que não viram, mas creem. E eu posso dizer, louvado seja o nome de Jesus, nós não vimos, mas nós cremos em Jesus. Por isso nós estamos aqui. Nós não vimos, mas cremos. Eles viram e não acreditaram. E nós, que nós possamos continuar crendo naquilo que Jesus veio fazer em nossas vidas. Ele não veio fazer nada pela metade. Ele veio mudar a nossa vida, Ele veio transformar a nossa vida, a sua vida. Que nós possamos ser o povo que acredita em Jesus, mesmo que todos não possam crer, que você possa permanecer, crendo que Jesus continua transformando as nossas vidas pela sua palavra. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.